A gente começa aqui agora a live com o Luiz Alexandre e a gente vai falar sobre o uso político das polícias e o risco que isso é para a democracia. O Luiz está para poder entrar já agorinha e a gente vai ter essa conversa durante aí os próximos 40, 50 minutos para poder discutir quais os riscos que isso pode apresentar e o que a gente considera a instrumentalização das polícias, como que funciona essa relação entre a polícia estar submetida ao governador e ter, por exemplo, relações com o bolsonarismo, que é uma outra instância de poder, como que fica essa relação polícia, governador, presidência, como que isso funciona, como que isso pode gerar interferência e quais os impactos disso. Então vamos aguardar aí a entrada do Luiz para que a gente converse sobre essa questão e entenda. Então, como que isso funciona, quais são os impactos da filiação política de policiais, qual o impacto de ter policiais e agentes de segurança, né? Porque a gente não tem só policial militar, a gente tem bombeiro militar, a gente tem guarda municipal, a gente tem outras pessoas aí tentando se candidatando, sendo eleitos. Como é que isso fica? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem. certinho? A conexão tudo ok? Microfone Tudo ótimo. ok? Estou te vendo bem. Massa! Então eu estava aqui já falando sobre as coisas que a gente pretende falar dentro dessa questão do uso político das polícias e o que isso representa para a democracia. Então, para quem está chegando agora, o Luiz Alexandre, ele é um major da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele é mestre em ciências sociais, em ciências jurídicas e sociais e é doutorando em ciência política. E a pesquisa que ele tem desenvolvido, ele tem procurado ali exatamente saber quem está sendo eleito, quem tá se candidatando, quantos são essas pessoas, os agentes que estão eleitos, que estão tentando chegar aí ao poder e como que a gente vai lidar com isso. Então, Luiz, fala um pouco para a gente sobre a sua pesquisa. O que ela achou e quais os impactos disso? Como que era em 2010, que é o seu período de comparação 2010-2018? O que a gente tinha em 2010 e o que a gente tem e o que a gente conseguiu ter em 2018 e qual que é o impacto disso? Tá, deixa eu começar falando rapidamente aqui por que eu fui para a ciência política, né? Eu estou fazendo doutorado em ciência política, mas a minha área sempre foi direito e sociologia. Tanto é Uhum. que o mestrado é em ciências jurídicas e sociais, tem algumas pós em direito e sociologia. Mas eu me interessei muito pela ciência política a partir exatamente da eleição de 2018, quando eu vi vários policiais militares, bombeiros militares, se elegendo a cargos políticos sem nunca terem tido qualquer atuação política, tanto externamente, se candidatado anteriormente, nem mesmo internamente, como ter participado de movimentos por aumento salarial, ou qualquer outro tipo de movimento. Então, eu achei muito, muito curioso essa eleição com expressiva quantidade de votos desses policiais militares, desses militares gerais, e fiz a proposta para essa pesquisa. Então, eu estou trabalhando especificamente nos militares eleitos no Congresso Nacional. Tá? E isso tem muito a ver com o bolsonarismo. E aí a gente tem que falar, se voltar para a carreira do Jair Bolsonaro. Por que essa eleição tem muito a ver com o bolsonarismo? E o que tem a ver a carreira do Bolsonaro com esse engajamento das polícias militares? Por que não especificamente com as Forças Armadas? Bom, o Jair Bolsonaro saiu das Forças Armadas, ele nunca foi expulso,
tá? Isso aí é um erro que é recorrente, muitas pessoas recorrem em falar isso. Ele nunca foi expulso, ele foi submetido a processo de expulsão, mas acabou não sendo demitido pelo Superior Tribunal Militar, ele se manteve. O que aconteceu? Jair Bolsonaro se elege vereador, e a partir do momento que ele foi eleito vereador, a Constituição Federal fala que ele tem que sair do cargo, ele vai para a reserva remunerada. Então, primeiro ponto, Jair Bolsonaro nunca foi expulso das forças. Segundo ponto, quando ele se elege, ele sai e vai para a reserva. Se torna efetivamente um político. Ele tem muito mais tempo na política, na verdade, do que nas Forças Armadas. E à época, quando ele saiu muito mal com as Forças Armadas. Um ex-presidente chegou a falar que ele era um mau militar, né? Muitos coronéis, muitos generais não gostavam da atuação dele, até porque ele foi acusado de tentar colocar bomba em quartel, em aqueduto, etc. Ele tinha uma rejeição muito grande dentro das Forças Armadas. Então, para onde, naturalmente, ele quis se aproximar? Ele acabou se aproximando das polícias militares. Tá? E para as polícias militares, isso foi uma via muito interessante. Afinal de contas, a gente tem os policiais militares que são altamente menosprezados pela sociedade. Veja bem, não estou justificando qualquer desvio de conduta ou qualquer atitude errada das polícias militares, que todos nós sabemos que são muitas, são inúmeras. Mas a polícia militar é vista de um modo diferenciado das outras polícias. Então, quando você vai nos Estados Unidos ver os últimos movimentos, se pede lá pela mudança da polícia, se pede até pelo fim da polícia. Quando a gente olha aqui no Brasil, a gente não vê o pedido pelo fim da polícia, a gente vê o pedido pelo fim da polícia militar. É uma coisa curiosa. Mas por que isso acontece? É natural que isso aconteça. Isso acontece porque é a polícia militar que está na rua. Tá? É a polícia militar que está efetivamente ali no dia a dia do cidadão, restringindo, cometendo abusos, fazendo coisas corretas ao restringir ali muitas liberdades individuais. Então é a polícia militar que mais se expõe e que mais aparece. E durante todos os últimos anos, desde a Constituição de 88, não houve nenhuma melhora significativa voltada ao policial militar. E o policial militar se sentia, desde sempre, até a época da ditadura, muito carente. O policial militar, por incrível que pareça, é um trabalhador carente. Ele se sente menosprezado pela sociedade, ele se sente em risco de vida permanente. No Rio de Janeiro, por exemplo, 12 vezes a probabilidade de morte maior do policial militar do que um cidadão comum. E isso incomoda muito o policial. Ele não via no meio político alguém que falasse, olha, concordo com o seu trabalho, gosto de você. Então o Jair Bolsonaro faz esse movimento. O Jair Bolsonaro, tem em vista a antipatia à época das Forças Armadas a ele faz um movimento para as polícias militares. Em determinado momento apoiando as polícias militares até em situações absurdas, em outros momentos apoiando reivindicações salariais, melhoras, etc. E ele leva os filhos dele a isso também. Os filhos dele vão entrando na política e vão seguindo os mesmos passos do pai. Então, quando a gente vê o Flávio Bolsonaro na política, ele sempre se aproximou muito da polícia militar, até do bombeiro militar, em menor quantidade, mas também do bombeiro militar. A gente está falando das forças militares estaduais. Então, fazia muito aquele jogo, né? De vou fazer um decreto legislativo pedindo aumento salarial para a Polícia Militar, que é óbvio que é uma coisa que é inconstitucional, que não existe. Mas ele fazia esse tipo de ação, afinal de contas, olha, alguém está fazendo alguma coisa. Está fazendo alguma coisa. É isso aí, é um deputado que ninguém dá atenção para a gente, mas esse deputado está pedindo. Então eles conseguiram fazer ali currais eleitorais dentro das instituições policiais militares. Então é por isso esse apoio tão grande das polícias militares para o Jair Bolsonaro. É um contexto histórico que vem desde as eleições dele, apesar de efetivamente, quando você olha o histórico do Jair Bolsonaro na Câmara, ele não fez absolutamente nada no Congresso em prol das polícias militares. Não tem nada de efetivo em prol das polícias militares, mas o discurso sempre foi um discurso de proximidade. Beleza, então a gente contextualiza ali qual o motivo do apoio dos policiais militares ao Jair Bolsonaro. É uma esperança de alguma melhora. Isso também foi reforçado agora com a reforma da Previdência. Tá? Não tem como deixar de lado, a reforma da Previdência foi um fator importante. Então, enquanto muitos policiais civis e policiais federais entraram junto na campanha do Jair Bolsonaro, após a reforma da Previdência, eu vi muita gente se sentindo traída.
Então, eles se sentiram traídos porque eles foram jogados na vala comum da previdência do servidor público. Enquanto isso, os policiais militares e bombeiros militares foram atrelados à previdência dos militares federais. Foi mais uma injeção de ânimo. Olha, estou fazendo o máximo Não abandonei. por vocês. Não abandonei vocês. Cheguei aqui, estou fazendo. Então, mantenho o meu discurso de apoio às polícias militares. Então, ouço muitos também de policiais. Olha, a gente não foi abandonado. Na Previdência, apesar de talvez ter sido a única ação efetiva, desde que ele entrou na Previdência, para a polícia militar ou até para a segurança pública, ele dá uma demonstração que não abandona os policiais militares. Já os policiais civis e os policiais federais se sentem traídos. Tá? Bom, pulando para a motivação histórica das Forças Armadas, sobre o que se fala se o presidente da República pretende dar um golpe ou não. E aí? Quando a gente olha o século XX, a gente vê que as Forças Armadas sempre se mostraram como um poder interventor realmente. Só que esse poder interventor normalmente era chamado quando as elites tinham disputas muito grandes, como a gente está vendo hoje, elites políticas com disputas muito grandes. E olha, quem vai assumir isso aqui? Quem tem que resolver? Então as próprias elites políticas chamavam as Forças Armadas para pôr um fim naquilo ali, para pôr um fim naquela disputa e colocar, definir quem seria ali o grande vencedor ali daquele embate. A gente viu em 64, a gente viu isso com o Juscelino Kubitschek, a gente vê isso historicamente. Só que em 64, as Forças Armadas assumem efetivamente o poder. Ficaram lá muitos anos e viram que não é tão fácil assumir o poder. Não é isso? Então hoje, quando a gente olha, há um interesse das Forças Armadas em assumir o poder? Entendo que não. Entendo que não. Não há um interesse direto das Forças Armadas em assumirem o poder. Até porque quem está no poder é o Jair Bolsonaro ou as Forças Armadas? Hoje, quem domina a burocracia federal? Quando eu tenho 3 mil militares, quando eu tenho vários ministros militares. Então as próprias Forças Armadas já estão ali nas burocracias federais. Tá? Então eu tenho uma sinergia entre Forças Armadas hoje e Jair Bolsonaro. Poxa, e se Jair Bolsonaro cair? É pior para as Forças Armadas? Acredito que não. Tá? O que mudaria necessariamente para eles? Tipo, o cargo está lá, o salário está caindo, o que muda em si? Pois é. Vai acabar a trabalheira. Não, na verdade, se retira o Jair Bolsonaro através de um processo de impeachment, eu tenho um vice-presidente da República que efetivamente era militar. Eu não vejo o Jair Bolsonaro, vejo o Jair Bolsonaro como um início de vida militar e depois uma vida política. Agora, o vice-presidente da República, não. Efetivamente, o vice-presidente da República foi um militar durante 40 anos de vida. Então, se sai Jair Bolsonaro, se mantém ali aquele aspecto militar, né? Aquele envolvimento das forças militares na política. De repente, os ministros militares nem saem. Tá? Vai sair mais o que se chama de ala ideológica. Mas então, não creio de uma atuação forte das Forças Armadas para uma desestabilização da democracia. Por outro lado, a gente tem as polícias militares. Tá? E os bombeiros militares, vamos falar de forças militares estaduais. Essas, sim, continuam relegadas a segundo plano pelos governadores, que jogam as polícias para o combate ao crime, muitas vezes sem proteção, com péssimos salários, de uma forma péssima. Quem conhece quartéis de polícia militar no Brasil sabe que as condições de trabalho, em geral, são muito ruins. E os policiais militares continuam com a esperança de que com Jair Bolsonaro dias melhores virão, seja no combate à criminalidade, seja em aumentos salariais, seja em melhores condições de trabalho. Tá? Então, hoje, eu vejo muito mais um risco desses policiais, desses militares estaduais, estarem muito mais próximos a Jair Bolsonaro e comprarem muito mais uma ideia de se insurgirem em prol dele do que as próprias forças militares federais. Para isso acontecer, basta que as forças militares federais não façam nada. Não façam absolutamente nada. É só as polícias se insurgirem. A gente teve algo, dentro do que você está falando, a gente teve algo recente, que foi a questão da greve dos policiais ali no Ceará, e que tinha vários pontos assim que batem de frente, que vão de encontro à sua análise. Que a gente tinha os policiais militares, e aí vou até te pedir para que você explique essa diferença entre greve e motim, né?
e a gente tinha policiais já com cargos eletivos interferindo ali. A gente tinha o governador eleito, um ex-governador, o presidente e o secretário e o então ministro da Justiça também dando pitacos ali, né, na época o Moro. Então eu acho que essa situação resume muito bem isso que você está falando da questão do as forças estaduais como sendo ali um barril de pólvora, porque assim elas estão submetidas ao governador. Se se esse governador rompe com o presidente da República ou não está ali muito alinhado com o bolsonarismo, como que isso pode funcionar? Ou não funcionar, no caso? Tá. Eu acho interessante pontuar sobre aquela reunião ministerial, né, que foi exibida para todo mundo. Eu acho que um dos pontos mais graves naquela reunião ministerial foi quando o presidente da República fala que quer ver a população armada e que se a população armada ela não obedeceria a ordem de autoridades públicas. Então ele fala sobre a quarentena, sobre o isolamento social. Ele fala que eu queria ver se a população tivesse armada, se respeitariam, a população poderia se insurgir. Então ele mais ou menos que conclama ali a população a se insurgir contra as autoridades públicas. Mas a gente não tem a população armada, apesar do aumento da venda de armas, de venda de munições, a gente não tem uma população armada no Brasil, nem nunca teve. Essa que é a verdade. A população brasileira é pobre, as armas são caríssimas. Então a gente não tem uma população armada e não vai ter. Pode ter uma elite ali, classe média alta armada. Muito pouco. Só que hoje nós já temos uma população, entre aspas, armada, para pronto emprego, que são as forças militares estaduais. Então tem dados do IPEA de 2018, salvo engano, 2018, 2019, foi um censo que eles fizeram em relação à Previdência, que eles apontam que nós temos 750 mil militares estaduais, tá? Entre ativos e inativos. Esses militares estaduais já estão praticamente todos armados. Se não com armas acauteladas da corporação, com armas próprias. Muitos policiais têm várias armas, outros têm armas acauteladas da corporação, no Brasil inteiro. E os inativos também, não são só os ativos. O policial militar, o bombeiro militar, quando vai para casa, ele mantém seu porte de arma, ele mantém sua arma. Então a gente já tem 750 mil homens no Brasil, uma tropa formada, o dobro do contingente das Forças Armadas, armado. Lembrando que as Forças Armadas, a maioria não é armada. A maioria que eu tenho são de conscritos, são aqueles militares lá que estão fazendo serviço obrigatório, e de cabos não concursados. Eu só tenho militares armados, oficiais, e graduados, sargentos para cima, de curso, concursados. Então, sei lá, bota aí 100 mil homens, de repente, armados, contra 750 mil homens já efetivamente prontos para um possível combate. Então, esse é um dado importante a se salientar. No que você falou em relação à greve do Ceará, eu acho que foi um ponto muito importante para se observar, aquela greve. A pergunta que você me fez, aquilo ali foi uma greve, foi um motim, foi uma revolta? Bom, os militares federais e estaduais têm legislações próprias. Eles têm um código penal próprio, é o Código Penal Militar. Eles são julgados e processados na Justiça Militar. Muito do que se imagina é que aquilo ali, que a Justiça Militar é corporativista, que a Justiça Militar pertence às forças. É o que eu brinco sempre. Quando se fala de justiça militar, as pessoas idealizam o Tom Cruise, a Demi Moore, não é isso? No Limite da Honra, que tem um juiz lá fardado, e não é. Nos Estados Unidos, a justiça militar pertence às forças, é uma justiça mais administrativa. Aqui ela pertence ao poder judiciário. O Código Penal Militar é um código muito mais rigoroso do que o Código Penal Comum. A Lei Processual Penal Militar também. Tá? Então, os militares não podem fazer greve. Ok, mas fazem uma greve. A partir de que momento ela se transforma no motim ou revolta? A partir do momento que um superior vira para eles, e o superior vai até o governador do estado, né? Toda a cadeia hierárquica, até o governador do estado, e fala: olha, voltem a trabalhar. E o cara fala o seguinte: não vou voltar. Não. A partir desse momento, essa recusa de obediência, ele entrou no motim. 2 ou mais pessoas. Ok? E quando ela se transforma numa revolta com uma pena muito pior, quando eu tenho 2 ou mais homens fardados. Então, se eu tenho 2 ou mais homens fardados, eu tenho a revolta. Eu não tenho mais motim. Que foi o que aconteceu lá no Ceará. Eu tinha vários homens, fardados não, armados. Eu tenho vários homens armados.
então ali eu já não tenho mais um motim, eu tenho uma revolta, tá certo? Então essa é a diferença. A greve, eles não foram instados a voltar ao serviço, só paralisaram o serviço. Motim, não tenho gente armada, revolta, tenho gente armada. Pena da revolta é bem grande. E foi o que aconteceu no Ceará, eles saíram armados, saíram fardados, saíram com viaturas e se recusavam a voltar ao serviço. E aí eu tenho um aspecto político. Eu tenho vários congressistas, pelo menos 3 congressistas, deputados federais, que vão até o Ceará para tentar negociar com o governador. Não vejo o mínimo sentido um congressista do Rio de Janeiro, que nunca teve, no caso do Rio de Janeiro, que eu conheço, nunca teve nenhum envolvimento com tentativas de greve aqui no Rio de Janeiro, nunca teve nenhuma atuação política, ir para o Ceará para fazer essa atuação política. E aí sim, é o momento que a gente vê, e inclui na minha pesquisa, que o militar está totalmente voltado ao bolsonarismo. Na minha pesquisa, eu tinha 3 hipóteses. Como os militares vão se comportar no Congresso? Eles vão se comportar de forma corporativa, ou seja, vão se comportar em prol da corporação? Eles vão se comportar em prol do presidente da República? Já que foi o presidente da República, numa onda assim populista gigantesca, que colocou a maioria deles lá, tá? Porque a maioria desses militares que estão no Congresso são novatos. E eles entraram pela onda Jair Bolsonaro, dessa divisão ideológica, direita e esquerda. Que os militares são mais honestos, são mais probos, etc. Então, eles vão se ombrear com o Jair Bolsonaro ou não? Eles não vão ver pautas corporativistas, tampouco pautas bolsonaristas, e vão ali se alinhar aos interesses sociais. Tá? E aí o que a gente vê? A gente vê que, na verdade, pelo menos esses 3 militares se alinham perfeitamente com o bolsonarismo. Tá certo? Então, quando um deputado federal do Rio de Janeiro, eleito pelo Rio de Janeiro, vai para o Ceará para tentar supostamente negociar um retorno ao trabalho de amotinados, de revoltados, o que você está vendo é que ele está numa pauta bolsonarista, que visa aproximar a polícia militar ou as polícias militares do bolsonarismo. Até porque esses policiais militares, que são congressistas, são efetivos da tropa de choque ali de Jair Bolsonaro no Congresso. Então, esse federal bolsonarista, houve a morte de um tenente da Polícia Militar no Rio de Janeiro há poucos dias. Durante o dia da morte, esse deputado não se manifestou sobre a morte desse tenente, mas ele se manifestou várias vezes sobre STF, sobre governador, sobre fake news, mas não sobre a morte do tenente. Então, esse deputado especificamente abandonou ali a instituição, no meu ponto de vista, e está muito mais atrelado à pauta bolsonarista. Então você vê como o Ceará é um tubo de ensaio. Tá? Você vê que há uma possibilidade de uma estabilização política muito grande, com uma mera paralisação da PM, e eu não preciso nem falar de ser revolta ou de ser motim. Quando eu tenho uma revolta é muito pior, o que você falou, troca de tiro, o senador sendo baleado, tudo do pior possível. Eu tenho uma estabilidade política muito grande e eu tenho bolsonaristas que vão lá para, olha, estamos com vocês. Nós apoiamos vocês. Apesar de vocês estarem cometendo crimes, nós apoiamos vocês. O que o comandante da Força Nacional fala? Não, vocês são guerreiros, vocês são muito corajosos, vocês vão conseguir suas pautas. O comandante da Força Nacional é um coronel da PM, do próprio Ceará. Ou seja, meio estranho falar que eles são guerreiros, são corajosos e vão conseguir suas pautas através de um crime de revolta. Eu acho, no mínimo, ali curioso essa maneira de lidar. Pode ter sido uma maneira para arrefecer os ânimos? Pode, mas eu acho curioso, até porque vivi vários momentos na Polícia Militar do Rio que não se tratou assim, revoltados ou amotinados. Tá? E aí o grande problema desse laboratório do Ceará, isso poderia se expandir para outros estados, principalmente estados que fossem contra Jair Bolsonaro. E onde é que eu vejo isso? Através dos inúmeros grupos que eu participo de policiais militares, de várias postagens que nós vemos de policiais militares, sempre muito favoráveis a Jair Bolsonaro e muitos contrários a governadores que são contra Jair Bolsonaro. Tá certo? E isso espalhando,
E até pode ser até com motivos relevantes, aumentos salariais ou melhores condições de serviço, podem ser motivos relevantes e históricos que realmente precisem ser atendidos. Entretanto, isso gera uma instabilidade muito grande. Por que agora? Por que agora isso vai acontecer? Por que, de repente, num estado que o governador não apoia Jair Bolsonaro? Em estados que apoiam, você não pode não ver problemas. Tá? Então, isso tem que ser feito uma análise, mas uma análise muito cuidadosa. Do que vai acontecer? Uma futurologia ali, que a gente já tem um tubo de ensaio que é no Ceará. Ok? Isso deixa a gente ali meio de cabelo em pé, porque, como você disse, é uma força, as polícias são uma força muito, muito, muito maior do que os militares do exército, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Não é só exército. Somados. Exército, Marinha e somados. Aeronáutica. As Forças Armadas, todo mundo junto. Uma outra coisa que você mencionou mais no início sobre essa questão da polícia nos Estados Unidos, de quando se pede o fim da polícia, lá se pede o fim da polícia como um todo, e aqui se pede o fim da polícia militar como uma força direcionada. E esse grito pelo fim da polícia militar é um grito que você vê ecoar em muitos protestos no Brasil afora, especialmente em casos, quando a gente vê casos de violência policial. Como que você enxerga essa questão, especialmente... E no Brasil a gente tem essa questão, por exemplo, a gente fala sobre esse fim da polícia militar, mas a gente tem, por exemplo, aqui no Rio, se a gente pegar uma força específica, a gente pegar a CORE, você vê que é igualzinho o BOPE, mas é uma força civil, e aí você tem assim do tipo, é muito igual o modus operandi de uma força e de outra, e por isso você pode dizer, tá, e aí, vai sobrar a CORE como ela é? Como que você enxerga essa questão e especificamente como que a gente lidaria com uma polícia militar de outra forma, se ela fosse de outro jeito? Existe a possibilidade da reforma dessa polícia? Pois é, eu acho que a discussão de desmilitarização, eu tenho brincado ultimamente, que é a cloroquina da segurança pública. Tá? A desmilitarização é a cloroquina da segurança pública. É uma falácia, é uma besteira, que poderia acontecer, eu não sou nem dos que mais são favoráveis à desmilitarização ou não favoráveis, exatamente pelo que você falou. O que nós temos não é uma militarização na polícia militar, que é óbvio, por ser policial militar, ela tem uma estrutura hierárquica e disciplinar. Mas é uma militarização na sociedade. Eu falei, no século XX, as próprias elites políticas vão às Forças Armadas, recorrem às Forças Armadas para intervirem ali na política do Estado. A gente tem lá em 64, em outros momentos, e agora a gente está vendo isso de novo, a sociedade, né, ou pelo menos uma parcela ínfima que seja, mas uma parcela da sociedade querendo os militares de volta. Né? Queremos militares de volta no padeiro. A gente tem uma sociedade extremamente militarizada. E isso se atrela, obviamente, a todas as polícias. Eu fiz uma palestra há pouco tempo, palestra até internacional, que eu botei uniforme de polícias militares, fotos, né? Pessoas de forças armadas brasileiras, polícias militares brasileiras e polícias civis e federais. Só que todos estavam camuflados com toda a indumentária de militares. E eu perguntei para a plateia, me apontem aqui quem são os militares e quem são os civis. E a plateia não conseguia distinguir. Porque as forças civis, polícias civis e polícias federais, e a Polícia Federal, também atuam totalmente militarizada. Já fui numa academia de polícia civil do Rio de Janeiro, e eu vi eles em forma, sentido, cobrir, firme, como se fossem militares. Eu estava com um colega policial civil, e ele, cara, eu acho um absurdo isso. Eu fiquei assim, não é possível. Isso aqui é um quartel. Então a Polícia Civil também é extremamente militarizada. A Polícia Federal é extremamente militarizada. Você tem, antes de pensar em desmilitarizar a Polícia Militar, que eu acho que é só um engodo, é só uma cloroquina, é um placebo, olha, vamos desmilitarizar que vai melhorar. Não vai. É a mesma coisa, é irreal pensar que eu vou pegar uma polícia militar com todos os seus problemas, olha, agora vocês são civis.
mas o efetivo é o mesmo, o treinamento é o mesmo, a prática é a mesma, pô, agora ela vai ficar boa. Até porque a gente olha para as polícias civis e vê que elas não são tão boas assim, não é isso? Então, eu acho que para o policial militar talvez melhorasse, porque ele vai ter hora de entrar e hora de sair. Ele, como militar, ele não tem hora de entrar, ele não tem hora de sair. Ele tá, a instituição fica muito mais preocupada com a sociedade do que com o próprio indivíduo, por ser militar. Militar é uma carreira diferenciada, isso aí não se tem como negar, é uma carreira diferenciada, que visa muito mais o interesse público do que o interesse individual. Então, talvez para o policial militar fosse até muito melhor. Mas para a sociedade, hoje, desmilitarizar a polícia com a polícia que nós temos, não vai servir para nada, talvez piore, tá? Porque eu não vou ter mais um código penal militar, eu não vou ter regulamentos mais rígidos, eu não vou ter um código de conduta muito mais rigoroso do que as polícias civis e federal têm. Então, eu acho que é uma falácia. Eu tenho mil maneiras de melhorar as polícias, talvez municipalizando, para mim seria a melhor hipótese, do que efetivamente só desmilitarizando. E quem fala isso não entende segurança pública. Acha que desmilitarizar a polícia vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. É uma besteira. E essa é uma discussão que vai e vem, tá aí de novo, né? É, voltando aqui para a centralidade mesmo do nosso tema, como que seria a diferença entre o uso político das polícias e os policiais atuando como políticos? Como que essas duas coisas se encontram e qual que é a virada ali nessa relação entre eles? Uma coisa que você falou anteriormente que eu achei interessante, eu acabei acho que não falando, foi sobre a quem as polícias obedecem. Ao governo federal, aos governadores. Constitucionalmente, as polícias obedecem aos governadores. Elas são atreladas às Forças Armadas em casos muito específicos, que no dia a dia não existem. Nunca aconteceu depois de 88. Então, as polícias são totalmente subordinadas aos governadores dos estados. Eles são comandante-chefe. O comandante-geral da polícia, os policiais militares devem ordens aos governadores e não ao presidente da República. Muito menos ao general de exército. Quando eu era da ativa, eu brincava muito sobre isso. Olha, se entrar um general do exército aqui e mandar fazer alguma coisa, ele não manda absolutamente nada dentro da polícia. Ele manda na instituição dele, no exército. O almirante na instituição dele, assim sucessivamente. Dentro da polícia, as ordens são da sua própria hierarquia e do seu governador de estado. Isso é uma coisa interessante porque nem os policiais militares muitas vezes entendem isso. Parece que a Constituição deixou uma forma dúbia, e isso muitas vezes alguns oportunistas falam, mas também são atrelados às Forças Armadas. Não são. No dia a dia, na normalidade, não são atreladas às Forças Armadas. São atreladas especificamente aos governadores dos estados. Tá, e aí o que você respondeu agora, o que você perguntou agora, perdão. E essa atuação policial e atuação política. Quando a gente olha números, a gente vê, pelo que eu contextualizei, eu acho que é compreensível esse abandono que os policiais militares se sentem, o aumento exponencial dos candidatos militares. Então, eu tenho números aqui que demonstram, por exemplo, um aumento de 346% nas candidaturas de militares em geral, tá? De 2010 para 2018. Quando eu pego bombeiros militares, eu tive um aumento de 404% nessas candidaturas. Candidaturas, não são eleitos. Tá? O que isso me parece? Que os policiais militares, os bombeiros militares, querem se candidatar porque querem fazer alguma coisa melhor para a instituição. Né? A princípio, é o que você vai supor. E isso é legítimo. Eu entendo que isso é totalmente legítimo, isso faz parte do jogo democrático. Quem está na sua instituição e acha que a instituição é ruim e vê que ela está abandonada politicamente, tenta alçar a uma carreira política para tentar melhorar de alguma forma, com mudança de políticas públicas, talvez até desmilitarização, isso aí, tá certo? O problema é quando você tem o uso político da instituição para chegar a cargos políticos. E isso tem acontecido demais. Então, a gente tem exemplos também no Rio de Janeiro de
determinadas pessoas que tinham na porta de um batalhão um cartaz dizendo que ele era o fulano cobra. Aquilo ali, no meu ponto de vista como militar, é totalmente absurdo. Como cientista político, totalmente absurdo. Porque quando você tem as restrições, e os militares têm muitas restrições políticas, quando você tem restrições, é para que o funcionário público, o servidor público militar, não esteja numa situação mais vantajosa do que a pessoa comum que se elege. Então, todas essas restrições são para equiparar, são para igualar. Elas não tentam sempre coibir vantagens. E quando os funcionários públicos conseguem, através do uso de uma farda ou através da identificação que são policiais militares, levar vantagens para uma candidatura e para uma eleição, isso aí você começa a ver que está tendo alguma coisa errada na instituição. Tá? E aí muitas pessoas perguntam, a quarentena seria o ideal para os militares? Entendo que não. Entendo que a quarentena não é o ideal para os militares. Tá? Tem que, Mas, pô, inclusive, existe explicar o prejuízo. que é a quarentena, porque hoje, na nossa cabeça, quarentena tem a É ver com verdade. coronavírus. É O verdade, que a é a quarentena não é. quarentena nesse sentido? A quarentena não é do coronavírus. A quarentena seria o militar se afastar das suas funções. No Rio de Janeiro, temos o caso do Witzel, temos o caso do Moro, né, para assumir o Ministério da Justiça. O Wilson Witzel era juiz federal, teve que pedir exoneração. Depois que ele saiu do cargo de juiz federal, ele pôde se candidatar. Essa é a quarentena. Então, eu tenho para membros do Ministério Público, eu tenho para juízes. Só que há uma De diferença quanto muito tempo é? grande. Cecília, eu não lembro agora, tem que dar uma olhada na Constituição, não lembro agora. Acho que são 6 meses, salvo engano. Acredito que sejam 6 meses. Acredito, mas teria que dar uma olhada, tá? Não posso afirmar. Mas qual a diferença desses cargos do Ministério Público e do juiz para os militares? E aí a gente vai ver em questão de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. O poder que um juiz tem, de um membro do Ministério Público tem, interferir numa eleição, ele, indivíduo, é muito grande. O poder que um soldado da PM tem, um cabo, um sargento, um major, de interferir numa eleição, é ridículo, é irrisório, é mínimo. Então, por isso, a quarentena para cargos mais elevados, que tenham um poder decisório muito grande, que consigam influenciar eles individualmente em eleições. Não é muito difícil, um promotor vai lá e denuncia um político, e tira ele ali do jogo do político, ou coloca ele numa situação constrangedora. Um juiz, a mesma coisa. Tá? Consegue perseguir, fazer alguma coisa ali contra um político. Um soldado da PM, um cabo da PM não vai conseguir fazer isso. Tá certo? Ele tem um poder muito pequeno, o das Forças Armadas tem um poder muito pequeno. E já há restrições muito grandes, principalmente dessa de ir para a reserva, quando o militar é eleito, como a gente já falou no Bolsonaro, ele automaticamente vai para a reserva, outros funcionários públicos não, eles continuam como funcionários públicos, os militares automaticamente vão para a reserva e nunca mais retornam. Já há restrições na Constituição que eu acho que são fortes o suficiente. Tá, beleza, então a quarentena não é o caso. E o que se deve fazer, então? Os governadores devem ter atenção. Os governadores devem ter atuação muito grande. Eles são os comandantes em chefe das instituições. Eles devem exigir dos comandantes gerais que isso não ocorra, que não tenha militares fardados no YouTube fazendo campanha eleitoral. Que não tenha militares fardados colocando faixas e cartazes na porta dos batalhões. Os governadores têm uma responsabilidade muito grande nisso aí, ao não exigir de seus comandados que impeçam tais atitudes. Tá? E isso, eu sei que é uma dificuldade muito grande, mas existem casos notórios que são extremamente públicos, não vou citar aqui, que eu acho que não seria necessário, mas que militares ultrapassaram e muito o limite de sua atuação fazendo isso, fazendo campanha política, se preparando para a campanha política através de uma atuação nas redes sociais, tá? E muitos deles Enquanto fardados. deveria estar trabalhando, inclusive. Pois é, exatamente. Aconteceu isso. E aí você vê novamente a ligação dos políticos com esse interesse político. Então você tem um dos casos que um político puxou esse policial militar para o seu gabinete. Não é isso? É um político que puxa esse policial militar que estava fazendo campanha explícita para o seu próprio gabinete para blindar aquele policial militar ali.
E a instituição deveria ter tomado providências, o próprio governador deveria ter tomado providência e não tomou. Esse é um ponto principal. Tá, e qual é o outro ponto principal que o governador deveria estar atento? Ele tem que estar muito atento nos congressistas, nos deputados federais, nos deputados estaduais. Porque, principalmente, esses deputados que vêm das carreiras militares, eles também continuam respondendo por crime militar. Também é possível eles responderem por crime militar. Tá, o deputado tem imunidade, o governador ali não vai poder determinar a prisão, perfeitamente. O que ele pode fazer? Ele pode notificar o Ministério Público Federal e ele pode notificar o Ministério Público Estadual. Olha, esse deputado aqui, está aqui um relatório das atividades dele. Ele está incitando o motim, ele está incitando a revolta, que tem crime de incitamento no Código Penal Militar. Quando um deputado vai lá e façam greve, parem, façam isso, façam aquilo, ele está incitando o crime militar. Tá? Então, o governador tem que ter muita atenção, chamar sua tropa, exigir, impedir essas manifestações políticas e, por outro lado, com esses congressistas, que ele não tem poder direto, afinal de contas, estão ali com a sua imunidade parlamentar garantida, mas ele tem que instar o Ministério Público Federal e instar o Ministério Público Estadual, para que essas autoridades tomem providências. E é o que está acontecendo agora, quando a gente vê nas fake news, a gente vê com determinados deputados federais em relação às manifestações deles nas redes sociais, contra a democracia, a favor de golpe, etc. A gente vê como os deputados estão assustados, né? Como essa elite política deu um passo para trás. É um bom ponto você lembrar, porque nesses últimos dias a gente viu que muitos desses canais bolsonaristas apagaram milhares de vídeos dos seus canais, porque parece que, né, puxaram a rédea ali e pode ser que aconteça alguma coisa. Mas então, Luiz, a gente está caminhando já para o fim. Eu sei que é um assunto muito complexo, que renderia muitíssimo mais coisa, mas é o que tem para hoje. Então, queria agradecer a sua participação e vale a pena a gente frisar que o Luiz está aqui como pesquisador e não como um oficial da polícia, porque tem essa diferença e vocês vão ver em breve o porquê dessa diferença. Continuem aí acompanhando o Intercept, que vocês vão ver por que a gente está fazendo essa diferenciação tão corretinha aqui, né? Então vale a pena a gente frisar essa participação aqui e a importância de que pesquisadores tenham a liberdade de falar sobre suas pesquisas, de falar sobre seu trabalho, porque esse intercâmbio entre o que você vê como policial e o que você vê como civil é importante para que a gente tenha a construção de uma sociedade com maior quantidade de informação que a gente é capaz de produzir. Isso faz parte da democracia, inclusive. Então, te agradeço. Para quem acompanhou essa live, para quem chegou atrasado, ou para quem perdeu alguma parte, ela vai ficar salva aqui no Instagram do Intercept e esse áudio dessa conversa vai ficar disponível no Spotify e nas demais plataformas de áudio do Intercept. Então, muito obrigada e nos vemos numa próxima. Muito obrigado, Cecília. Grande abraço para você. Obrigado a todos aí do Intercept. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.